Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim, não só para revelar os segredos e os mistérios do Pai, é o Espírito Santo sobre mim nos últimos dias, mas o Espírito Santo do Senhor Jesus, a verdade imutável ou indivisível do Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim para promover em toda a terra, começando por Sião, a nação, o povo e o território brasileiro, começando por Sião, a restauração da vinha do Senhor, a restauração do reino de Deus, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3. Portanto, assim fala Deus. Assim diz o Senhor por meu intermédio, conforme os seus oráculos no passado, a sua imutável palavra revelada por meu intermédio a todos vós nos dias de hoje. A propósito, hoje, dia 31 de agosto, né? Hoje, dia 31 de agosto, já vou logo descrevendo, né? Revelando que o dia 31 de agosto não existe pelo calendário bíblico perfeito, profético e eterno, né? Ou seja, o calendário bíblico ou lunar de Deus ou de Cristo restaurado pelo Senhor sobre mim em nossos dias, né? No calendário bíblico não há mês ou meses de 31 ou de 28 dias, posto que, quando a imutável palavra de Deus diz que não se pode acrescentar uma vírgula, um tio, um j ou uma letra ou uma vírgula, também não se pode acrescentar um número, não se pode acrescentar ou diminuir um número do calendário dos tempos proféticos de Deus, né, que deve ser o calendário de Deus, perfeito, profético e eterno. Ele deve ser conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? E os meses bíblicos, ele pode ser de 29 ou de 30 dias, né? Então, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, só temos 4 semanas. No período de um mês, seja este mês de 29 ou de 30 dias, só tem 4 semanas. Mas os dias da semana do calendário gregoriano, né, os dias da semana do calendário gregoriano, tem 5 semanas. Além de que foi acrescentado um dia, como foi o mês de agosto, hoje, dia 31. Hoje, dia 31 de... Desculpa. Ontem foi dia 31. Hoje é dia 1º de setembro, né? Hoje é dia 1º de setembro de 2021. Mas ontem foi dia 31. E isso não existe. Não existe pelo calendário bíblico ou lunar. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio a todos vós desta igreja do corpo de Cristo, ainda junto e misturado com a sinagoga do diabo, né? A igreja de Cristo ainda está junta e misturada com o joio, com a sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor, por meu intermédio a todos vós. Irmãos, o Rosh Hashanah, prestem atenção, o Rosh Hashanah da igreja prostituta, da nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, conforme Jeremias 3, né? Esse Rosh, né? Rosh, se eu não me engano, me parece que significa o primeiro, né? O primeiro mês, cabeça dos demais meses do calendário contaminado e corrompido, confuso e dividido, do calendário gregoriano ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Esse primeiro mês é o 7º mês, de Etanim, do qual eles mudaram para o primeiro mês, cabeça do ano, né? Cabeça do ano. Mudaram também o nome. Tiraram o nome bíblico de Etanim para Tishri ou Tishrei. Isso é uma abominação. Você não pode trocar aquilo que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Não pode acrescentar um número, não pode acrescentar ou diminuir um número, uma letra, um tio ou uma vírgula. Você não poderia mudar ou adulterar, trocar o nome bíblico pelo nome babilônio de Tishri ou Tishrei. Assim como fizeram com
com o real, com o primeiro mês do calendário bíblico ou lunar de Deus, né? Agora, por mim restaurada em nossos dias, porque o primeiro mês, né, de cada ano novo bíblico ou lunar é o mês de Abib ou abril, né? Abib ou abril, né? Se eu não me engano, o primeiro mês é o princípio, se eu não me engano, da primavera. Então, a nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, foi quem mudou e adulterou não só o nome dos meses bíblicos, mas também adulterou, acrescentou ou diminuiu números a estes calendários diabólicos, satânicos e corruptos, seja o calendário gregoriano ou judaico, hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, são calendários apócrifos, calendários do diabo e de Satanás, inspirado pela trindade diabólica, porque o pai é a nação pecaminosa de Israel, a mãe é a igreja, a congregação de Jerusalém, e os filhos são os filhos de Judá, a semente da serpente, né? A semente, os filhos do diabo, como disse o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a falsa trindade ou a trindade diabólica tem como pai o povo, a nação pecaminosa de Israel, o estado latrocida, genocida, assassino e sanguinário de Israel é o pai. E a mãe, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, a Jerusalém de baixo, a mãe é a igreja prostituta, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então a mãe é a Jerusalém de baixo. E os filhos ou a semente da serpente são os filhos de Judá. Então, em nome do Pai, a falsa trindade, a trindade diabólica, satânica e corrupta, o Pai é Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. A mãe é a igreja prostituta de Jerusalém. E o filho, né, em nome do filho, o filho, né, a semente da serpente são os filhos de Judá. Portanto, a nação pecaminosa de Israel, dia 7 de setembro de 2021, porque hoje é dia 1º de setembro de 2021, né? Ou seja, porque Israel se esqueceu do 4º mandamento e está levando a população mundial inteira ao caminho da perdição e da condenação eterna, a população mundial também se esqueceu do 4º mandamento. E por quê? Tudo porque quem deu princípio ou início na profanação do sábado do Senhor, né, foi Jerusalém, foram os profetas de Jerusalém, foi o povo apostasiado ou apóstata da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, irmãos, o Rosh Hashanah, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, conforme Jeremias capítulo 3, o Senhor deu carta de divórcio para sempre, foi para Israel, né? Se Deus deu carta de divórcio para sempre à nação pecaminosa de Israel, é porque Israel foi a esposa de Deus no passado, né? Se Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, logo se conclui que a Igreja Católica ou a Cidade do Vaticano nunca foi esposa, nunca foi igreja de Deus. Mas a Igreja Católica ou a Cidade do Vaticano é a imagem da primeira cidade religiosa, assassina, terrorista e sanguinária dos servos dos profetas de Deus. A Igreja Católica é filha da igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, toda obra do diabo, toda obra do mal
e da iniquidade que hoje podemos ver, sentir ou presenciar em toda Manaus, em todo o Amazonas, em todo o Brasil e no mundo inteiro, não se deu princípio com os profetas da Igreja Católica. Tudo se deu princípio ou início, literalmente ou espiritualmente, conforme determina a imutável palavra de Deus. Toda desgraça, todo ensino e o aprendizado errado se deu início ou princípio pelos profetas de Jerusalém, conforme determinou o Senhor Deus, através do profeta Jeremias, capítulo 23, 14 e 15. E quem mudou, né? Quem mudou os tempos, a lei ou os estatutos e os juízos da lei do sábado da criação para o falso sábado do calendário gregoriano, judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, foi a própria Jerusalém, como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, através de Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 10. Portanto, está escrito, irmãos, o Rosh Hashanah, né, da igreja prostituta, da nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, conforme Jeremias, capítulo 3. Esse Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah da igreja prostituta de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse Rosh Hashanah maldito, diabólico, satânico e corrupto da igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, o Rosh Hashanah do diabo através da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, vai ocorrer no dia 7 de setembro de 2021. E conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, quem mudou, quem trocou, quem adulterou os tempos do Senhor foi a Jerusalém de baixo, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Portanto, a questão, quem é o falso profeta, o anticristo ou filho da perdição? Porque conforme a imutável palavra de Deus, haveria de mudar os tempos do Senhor. Os tempos. Quem mudou, quem já trocou ou mudou os tempos, o calendário bíblico ou lunar perfeito e profético e eterno do Senhor? Quem mudou? Não foi o reino religioso do papado da Igreja Católica de Roma ou do Vaticano, mas sim o império das trevas, o reino religioso judaico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, irmãos, o Rosh Hashanah da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, conforme Jeremias capítulo 3, ocorrerá no dia 7 de setembro de 2021, ou seja, o primeiro mês da mentira e do engano de um suposto ano novo pelo calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, né? O primeiro dia da primeira semana do primeiro mês, cabeça de todos os anos judaicos ou hebraicos, né? Da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, vai ocorrer e acontecer no dia 7 de setembro de 2021. Detalhe, né? Hoje é dia 1º de setembro. Né? Ou seja, o Rosh Hashanah da igreja prostituta, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é esse Rosh Hashanah da igreja vagabunda, da igreja do Estado terrorista, latrocida da nação pecaminosa de Israel. Esse Rosh Hashanah da igreja prostituta vai ocorrer no dia 7 de setembro de 2021, quando de uma suposta independência do Brasil. No dia 7 de setembro estará ocorrendo a revelação da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, conforme o testemunho fiel da imutável palavra de Deus, através de 2 Tessalonicenses 2, 1, 3, o homem do pecado, o servo da anomia, o filho da perdição,
Porque Israel foi quem trocou os dias e os tempos do calendário bíblico ou lunar de Deus, né, ou de Cristo. Quem fez essa mudança, quem fez essa troca diabólica, essa mudança, essa adulteração diabólica, satânica e corrupta, né, foi o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, conforme a seguir, o homem ou o servo do pecado, o filho da perdição, sempre foi a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre. Portanto, diz, está escrito, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Até então, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, em vida, em carne e osso para os seus, há mais de 3.000 anos atrás, do primeiro ao último profeta de Deus, que foi ou fora João Batista, o último profeta de Deus para a casa de Israel, ele morreu em Jerusalém, até porque o Vaticano não existia. Então Israel foi quem cuidou em mudar os tempos, né, e destruir aos santos do Senhor. Até porque nenhum discípulo ou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, depois do último profeta de Deus para a casa de Israel, nem mesmo os discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus Cristo não foram mortos na cidade do Vaticano. Até porque a pedra filosofal ou fundamental da Igreja Católica se deu com a pedra filosofal ou a pedra fundamental, né, da Basílica de São Pedro em 1503. Ou seja, a cidade do Vaticano não existia, mas conforme a própria imutável palavra do Senhor Jesus Cristo, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Né? Então, do primeiro ao último profeta de Deus para a casa de Israel, para a nação pecaminosa de Israel, João Batista foi morto em Jerusalém. E nenhum dos discípulos ou apóstolos do Senhor Jesus Cristo, depois da sua primeira vinda, ninguém morreu na cidade do Vaticano. Se um ou dois morreram, foi no Império Romano, foi no governo de Roma, porque a cidade do Vaticano ainda não existia. Então, na cidade do Vaticano, nunca se achou sangue dos servos, dos profetas. Todavia, a cidade do Vaticano, ou a Igreja Católica, como filha da grande Babilônia, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, como filha ou a imagem da Jerusalém apostasiada, da Jerusalém latrocida, da Jerusalém genocida, da Jerusalém assassina e sanguinária dos servos dos profetas de Deus, a Igreja Católica ou ainda a cidade do Vaticano somente deu sequência às abominações, né, que todos vós da igreja evangélica ou igreja religiosa mundial vem fazendo em nossos dias desde ontem. Tudo e todos são a imagem ou ainda filhas da primeira igreja prostituta, a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, diz, está escrito, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Né? Israel fez tudo isso. Israel matou os servos, os profetas. Apedrejou, matou os servos. Israel destruiu os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, dia 7 de setembro de 2021, nós teremos aí 3 calendários. No dia 7 de setembro, nós temos 3 calendários, né? É o calendário gregoriano e o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, né? Para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. De certo que a população mundial está seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da casa de Israel. Por quê? Porque Israel se esqueceu do 4º mandamento. E a população mundial segue a deriva, segue este guia cego
da nação pecaminosa de Israel, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque o sábado do calendário gregoriano é o mesmo sábado maldito e condenado do calendário judaico ou hebraico, que não é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Então, está escrito, e proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Santo do Eterno, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, né? Daniel 7:25. Daniel 7:25. Ainda diz, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou, trocou, adulterou em impiedade os meus juízos mais do que as nações e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram a lei de Deus, porque rejeitaram, desprezaram os mandamentos, os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus mandamentos, nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós, por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim, eu estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações, né, do mundo inteiro, e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações, né? Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á, Oséias 8:3. Israel rejeitou, Israel desprezou o bem, o inimigo persegui-lo-á, Oséias 8:3. E anteriormente foi citado Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 9. Anteriormente, né? Anteriormente foi citado Ezequiel, né? Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 9. Em Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 9, declara ou determina que Jerusalém, né? Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. O homem do pecado, o filho da perdição, é a Jerusalém de baixo. Jerusalém é o nome da cidade. Jerusalém é o nome da cidade que deveria ser o nome de Deus. Então, o nome desse homem do pecado, o nome do filho da perdição, porque o nome da cidade, né? O nome da cidade deveria levar o nome de Deus. O nome da cidade é o mesmo nome, deveria ser o nome de Deus e o nome dos filhos de Deus. O nome dos filhos de Deus. Se não Jerusalém, o nome de Israel. Todavia Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Então, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Esta é Jerusalém. O homem da iniquidade, o servo da anomia, do desprezo total à lei e ao sábado da criação, né? O nome dessa igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, senão o nome de Jerusalém, que deveria ser o nome de Deus, ou o nome dos filhos de Deus, senão Jerusalém, para Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. Então ele disse, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela no passado. Ela, a Jerusalém, como igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, ela, porém, trocou, mudou, adulterou em impiedade os meus juízos mais do que as nações e os meus estatutos mais do que as terras delas. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 9. E em Oséias 8:3, diz,
ouve tu, né? Não, em Oséias 8:3 diz: Israel desprezou a luz, Israel desprezou, rejeitou a lei dos 10 mandamentos, Israel desprezou, rejeitou o sábado da criação, o inimigo persegui-lo-á. Oséias 8:3, né? No entanto, está escrito: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei, né? Aqui na realidade está falando para Israel. Ouve tu, ó Israel, eis que eu trarei mal sobre este povo da nação pecaminosa de Israel, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Olha só, rejeitaram, trocaram a lei do Senhor, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, pela lei do homem ímpio, né? Do homem transgressor, a lei e ao sábado do Senhor. Jeremias 6:19. Olha só. Ouve tu, ó Israel. Ouve tu, ó Israel. Ouve tu, ó Israel. Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias 6:19. Ainda diz, está escrito: as minhas coisas santas desprezaste. As minhas coisas santas desprezaste. E os meus sábados profanaste. Ezequiel 22:8. E isso muito antes da Igreja Católica. Muito antes da cidade do Vaticano. Porque na época de Ezequiel, né, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, há mais de 2 ou de 3 mil anos atrás, né, muito antes, Israel já vinha desprezando as coisas santas do Senhor. Muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Israel já havia desprezado, já havia profanado os sábados de Deus. Portanto, quem mudou o verdadeiro sábado para o falso sábado do calendário gregoriano, ou judaico ou hebraico de Jerusalém, não foi a Igreja Católica, não foi Roma e nem tampouco o Vaticano, mas a própria nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor já havia dado carta de divórcio para sempre. Portanto, diz, está escrito: as minhas coisas santas desprezaste, né? E os meus sábados profanaste. Ezequiel 22:8. Ainda diz, está escrito: porque rejeitaram os meus juízos, desprezaram, né? E não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados. Quem deu início ou princípio a toda a profanação aos sábados do Senhor não foi a Igreja Católica, não foi Roma ou o Vaticano, a cidade do Vaticano. Tudo se deu princípio ou início com os profetas de Jerusalém, que começaram a ensinar errado, e a população mundial foi na corda. Portanto, diz: e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após seus ídolos, né? Ezequiel 20:16 ainda diz: mas também os filhos de Israel se rebelaram contra mim. Não foram os filhos? Quem deu princípio à rebeldia, à anomia do desprezo total à lei e ao sábado do Senhor? Não foram os filhos do Vaticano, não foram os filhos da Igreja Católica. Os filhos da Igreja Católica, ou os filhos do Vaticano ou de Roma, são imitadores, seguidores, são cúmplices e simpatizantes dos filhos de Israel. Mas também os filhos de Israel se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles, os pais e os filhos de Israel, profanaram os meus sábados. A imutável palavra revelada ou decodificada de Deus por meu intermédio diz que os pais e os filhos de Israel profanaram os meus sábados,
Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles toda a minha ira no dia da minha vingança. Ezequiel 20, 21. Ainda diz, está escrito, disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Olibá? Vocês sabem quem é a Olá ou Olibá? Uma é Samaria, a outra é Jerusalém. Hã? A Olá e a Olibá, né? A Olá e a Olibá eram duas igrejas de Deus, eram dois povos de Deus no passado. Por esta razão foi dito ao filho do homem no passado, Ezequiel 20, né? Ezequiel, deixa eu ver aqui, tá mais, Ezequiel 23, 36, 38. Hã? Foi dito a Ezequiel, disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Olibá? Vocês sabem quem é a Olá ou a Olibá? Uma é Samaria e a outra é a Jerusalém apostasiada, apóstata, caída e divorciada de Deus. Então, por esta razão foi dito, foi escrito, disse-me ainda o Senhor, filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Olibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. E assim o Senhor está mostrando por meu intermédio as abominações, se eu for comparar a Olá em nossos dias, se eu for comparar a Olá e a Olibá em nossos dias, né? Uma é a Jerusalém de baixo e a outra é a Igreja Católica, o Vaticano, né, em Roma. Mostra-lhe, pois, as suas abominações. Então é isso que eu estou fazendo. Se o Senhor fez por meio de Ezequiel no passado, mostrando as abominações, de Jerusalém e de Samaria, o Senhor o faz em nossos dias por meu intermédio, mostrando as abominações da Jerusalém apostasiada e da Igreja Católica, né? Mostra-lhe, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, os filhos de Israel, foram gerados no passado, né, de Deus, do Espírito de Deus, mas depois todo mundo caiu, e portanto foram destituídos para sempre da glória de Deus. E assim diz a imutável palavra do Senhor, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir, e ainda isto me fizeram, 2 pontos, em cima e outro embaixo, contaminaram, e ainda isto me fizeram, 2 pontos, em cima e outro embaixo, né? Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Então, quem deu princípio, né, à profanação, ao profanar do sábado do Senhor, não foi a Igreja Católica, não foi a cidade do Vaticano, não foi, digamos, a Olá, Samaria, porque a Olibá é Jerusalém, e a Jerusalém prostituta, ela permaneceu e permanece até os dias de hoje. Então, o que fizeram? O que ainda faz a Jerusalém de baixo, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus? Porque para Israel o Senhor deu carta de divórcio para sempre, né? Então diz o Senhor, e ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Isso ainda nos dias de Ezequiel 23, 36, 38. Nessa época a Igreja Católica ainda nem existia, nem mesmo em pesadelo, imagine em sonho. Porque nunca foi o sonho de Deus criar religião nenhuma. O sonho de Deus deve ser realizado por mim e a nação, a população brasileira, agora em nossos dias, com o edificar, com a criação da nova nação de Sião, né, e com o edificar da nova cidade de Jesus, além no meio da terra, em Roraima,
Brasil espiritual, profético, eterno, monte de Sião. Portanto, ainda diz, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque a reunião de Cristo com os seus escolhidos não será assim, sem que antes venha a apostasia e seja manifesto ou revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, né? Portanto, depois de todos estes testemunhos, né, testemunhos fiel, né, depois de todo este testemunho fiel da imutável, indivisível palavra do Senhor, conforme 2 Tessalonicenses 2, 1, 3, quem é ou qual é o nome do homem do pecado, o servo da anomia, o filho da perdição, se a nação pecaminosa de Israel mudou ou trocou e adulterou toda a glória e a verdade de Deus para a glória e a mentira dos homens ímpios de toda a terra ou do mundo inteiro? Ponto de interrogação, né? Ou seja, acima foi descrito ou revelado que o filho da perdição, ou o anticristo, haveria de mudar os estatutos e os juízos, né? Haveria de profanar o sábado do Senhor, e tudo isso foi feito pela Jerusalém de baixo. Pela Jerusalém de baixo, conforme Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, quem trocou, quem adulterou toda a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens, foi Jerusalém, foi Israel. Outrora terra de Canaã, Israel foi destituído para sempre da glória de Deus. Portanto, irmãos, o tempo livre de arbítrio de cada ser vivente vai até o meio-dia do último dia, com o eterno fechado a porta da graça de Cristo para sempre. Então se prepare, né? Se prepare, porque dia 7 de setembro, hoje é dia 1º de setembro, dia 7 de setembro, aí está, e vai revelar ou manifestar quem é verdadeiramente o filho da perdição, o anticristo, porque mudou o calendário bíblico, o calendário lunar, para um calendário contaminado e corrompido. Por esta razão ou motivo, a população mundial andando às cegas, sendo guiado pelo espírito do diabo e de Satanás, através do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, todo mundo, a população mundial permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação, outrora rejeitado e desprezado pela nação pecaminosa de Israel, né? A igreja, né? A população mundial vem seguindo, imitando, copiando e pirateando a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Por esta razão, a população mundial, né, permanece em pecado, porque todos são transgressores da lei e do sábado da criação, outrora rejeitado e desprezado, conforme a imutável palavra do Senhor, pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, a igreja latrocida, a igreja genocida, assassina e sanguinária dos servos, dos profetas, dos discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quando este veio pela primeira vez em vida para os seus e foi rejeitado há mais de 2 ou de 3 mil anos atrás. De certo que a nação pecaminosa de Israel continua matando e roubando, continua usurpando terras de Cristo, porque toda a terra passará a ser herança eterna de Deus para Cristo, e os escolhidos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Mas Israel continua mentindo, porque continua ensinando errado, dizendo que terras de Cristo ainda é de Israel, quando Deus nunca criou nada por meio de Israel. Deus nunca criou nada por meio de ninguém, senão por meio de Cristo, seu Filho e herdeiro unigênito, do qual deve herdar ou entregar tudo em mãos do próprio Cristo,
para que o Cristo de Deus venha compartilhar ou dividir com os seus escolhidos de toda a terra, agora em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.